Bom, são 8 horas e 49 minutos, já voltamos com o nosso Folha no Ar, hoje segunda-feira, dia 5 de setembro de 2022. Programa de hoje, oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar. Temos o imenso prazer de receber nesse programa hoje o professor e doutor Edson Andrade. Ele é psicólogo, é mestre em psicologia social, doutor em ciências da saúde pela Fiocruz, coordenador da pós em gestão de pessoas do ISICENS e engenheiro mecânico, meu filho. Você não menosprezar o homem não, que se der um problema aí, ele manja. Então não fica achando que o cara é doutorado lá só de terno e gravata não, que já botou a mão na massa, tá vendo como é? Mas você sabe o que eu estava pensando da sua mãezinha? Interessante, porque como que é uma coisa, né? Como que foi útil, como que foi importante ela te colocar nesse caminho da engenharia mecânica, que serviu muito para você entender que ali não era... Se você não vai, se você vai direto para psicologia, você ia ficar pensando, será que se eu não fosse engenheiro... Porque a psicologia nem sempre foi a maravilha que é hoje. Você teve lá os espinhos do caminho, aquela coisa. Imagina, né? Como é para todo mundo. Então você imagina assim, se sua mãezinha não te coloca lá na engenharia mecânica, você não iria ter tanta certeza de que o seu caminho era psicologia. Tenho certeza. Dando uma meio de psicólogo aqui, mas... Essa sua palavra, ela é muito oportuna. E eu partilho aqui. Eu consegui, Cláudio, dar conta desse imbróglio, uma palavra que eu aprendi, né? Assim, muito tempo depois. E foi em terapia. Preciso trazer aqui, foi pela minha espiritualidade, né? Eu sou cristão. E com pessoas queridas. Eu acho que as minhas saídas para o meu lugar de não lugar, porque eu acho que se eu pensar no que a engenharia onde eu fui com uma engenharia que não era um não lugar, era um não lugar profissional, era um não lugar de reconhecimento, era um não lugar. E eu acho que o Setembro Amarelo lembra as pessoas de que às vezes nós estamos em não lugares, entre aspas, né? Mas um não lugar não precisa ser o final da linha. Um não lugar pode ser ressignificado. Acho que essa é uma palavra linda que a psicologia me ensinou. Eu e você, meu querido, que nos escuta, será que não é o momento de ressignificar um lugar que não está legal, uma situação que não está legal? E pode ser, às vezes, na família, no casamento, no trabalho. Agora, existem alternativas. Lembrando do Victor que nós falamos, há sempre uma alternativa, né? E eu gosto de... Temos falado, né, gente? Professor é difícil, né, Cláudio? Que aí a gente fica dando aula. Quero lembrar os meus alunos. Eu tenho lido um outro autor atualmente, muito bacana, que eu estou lecionando, estou tendo o privilégio, né, de estar dando aula. O ISICENS é uma alegria para nós, né? A gente está lá há 15 anos e eu estou dando uma disciplina agora sobre humanismo e eu estou lendo muito sobre Carl Rogers. Esse é um outro autor que você poderia registrar aí. Carl Rogers, ele é um humanista que está produzindo no meio do século passado, mas num contexto diferente do Victor. Ele está nos Estados Unidos,
década de 40, 50, no New Deal americano, olha que interessante, num outro contexto. E o Carl Rogers, ele lembra a nós que algo que eu quero lembrar a você, meu ouvinte. Há sempre o Rogers, os humanistas, como o Maslow e outros autores, né? Mas particularmente o Rogers, ele vai falar que cada um de nós, guarde isso, você que me escuta, tem uma tendência ao crescimento. Eu e você, segundo Rogers, nós temos uma tendência, ele chama de tendência autoatualizante, né? De buscar uma melhor formatação de nós mesmos. Mas, Edson, eu não consigo ver. Edson, as circunstâncias me impedem. O trabalho do psicólogo, né? O trabalho do amigo, você que me escuta. Ah, Edson, mas então precisa ir em terapia? Não. Às vezes eu posso ter uma conversa terapêutica, Cláudio, que pode ajudar essa pessoa. E o Rogers nos chama, olha que bacana, gente, que eu e você, nós podemos desbloquear alguém de um lugar de não saída por uma conversa que propicie saídas, que pergunte, às vezes a gente não precisa falar nem muita coisa, Cláudio. Se eu estou perto de alguém e eu ofereço um ouvido, uma escuta qualificada, essa pessoa pode, por poder se sentir, o Rogers falava isso, guarda isso, você que me escuta. Essa você vai gostar, Cláudio. Que quando eu estou perto de alguém e eu ofereço uma aceitação àquela pessoa, este fato de alguém se sentir aceito pode fazer com que essa pessoa se aceite também. Perfeito. Deixa eu recorrer aqui agora ao grupo de WhatsApp. São 8h57. Eu vou pedir ao senhor para encurtar o máximo aí que o senhor, caso o senhor consiga encurtar. O Sávio, que conhece, foi aluno do senhor, pergunta lá. Ele eleva o nível aqui, hein? Querido Sávio. Sávio. Bom dia, prezado mestre. Qual a sua opinião no agravamento de doenças cardíacas, depressão e suicídio, tomando por conta a polarização política entre a pandemia e o panorama atual? Se eu falar o termo errado, o senhor me corrige aí, por favor. Qual Dasein? Dasein? Dasein. Qual Dasein? É alemão, né? Isso, é uma expressão do ser aí. Ser aí, isso aí. Do mundo. Eu também não sou bobo, eu vou pesquisar, né? Eu sou lá de Talva, meu filho. Dasein. É possível atravessar esta, aí abre aspas, clareira heideggeriana. Passei perto. Cada vez mais dicotomizada e fechada. Ainda há espaço para estar com e estar aí? Abraço saudoso de nossas aulas. Sávio. Que alegria. Sávio é um aluno querido. Ele era uma das primeiras turmas de uma das universidades que nós chegamos em Campos, né? O Sávio não assim, sempre foi, né, um aluno muito estudioso. Esse tema, Sávio, me parece importante falarmos aqui nesse momento, né? Me parece que o Brasil está num momento muito importante da nação, né? As nossas escolhas políticas, o que vamos vivenciar em outubro e em novembro, será importante para o país. Como sempre foi, mas me parece que nesse momento ainda é muito importante. Mas eu gostaria de trazer à luz, né, da saúde mental, este tema da polarização política.
eu tenho percebido, e eu acredito que seja isso que motiva essa pergunta do Sávio, eu tenho recebido no consultório, ouvintes, Cláudio, famílias que estão em guerra. Literalmente, eu estou ouvindo, e é possível que isso tenha motivado a pergunta do Sávio, eu tenho visto pessoas em família que estão não falando umas com as outras em função dessa dicotomia de o melhor é o lado A ou o lado B. E o pior é, eu não suporto como você pode buscar esse caminho. E eu penso que toda polarização radical ela é negativa, né? Eu acho que há um movimento importante que precisamos fazer, e eu penso que um espaço como esse da Folha precisa nos estimular. A divergência ela é bem-vinda, né? Mas essa divergência não pode nos afastar como pessoas. Se as nossas diferenças nos afastarem dos nossos amigos ou das pessoas, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então eu entendo sim, acho que daria para fazer uma reflexão muito grande sobre a pergunta do Sávio, mas eu acho que cabe aqui, se me permitir, você, ouvinte, não permita que as nossas preferências políticas, que são genuínas, mas nos afastem das pessoas. Porque às vezes eu penso que os governos passam e as nossas famílias e os amigos ficam. E se eu quebrar laços com o meu vizinho, com o meu amigo, porque ele tem um caminho político diferente, os governos podem se alternar e nós perdemos pessoas especiais. E aí sim, isso pode nos atrapalhar, nos deixar mais sós. Eu acho que esse é um cuidado. Divergências políticas não deveriam ser divergências humanas e afetivas. Há um esforço para separarmos essas coisas. Eu tenho um amigo muito querido, e a gente aprendeu que a melhor maneira que nós temos nesse tempo para manter a nossa amizade é nós não discutirmos esse momento político. E nós, assim, a gente não é porque nós somos maiores do que essa divergência, porque nós nos amamos e temos uma história de muitos anos, mas ele tem uma compreensão da realidade social diferente da que eu tenho, e isso não pode nos atrapalhar. Se entrar na discussão, atrapalha. Teve um parente que eu amo muito, foi na minha casa me indicar ivermectina para tomar contra a Covid. Eu falei, manda para nós aí a caixinha, que aqui em casa ivermectina nós damos para os cachorros, para cuidar dos vermes. Tá? A minha dica, além da técnica espetacular do senhor, a minha é levar na piada. Senão, se levar a sério, já era. Tem mais perguntas aqui, professor, e eu quero tentar fazê-las. Vamos lá, todas, né? Vamos aproveitar aqui, porque esse grupo é riquíssimo. Só quero achar aqui onde é que estão. E tá chegando mais aqui, ó. O Roberto Dutra tá aqui, ó. Bom guardar essas análises. Enfim, deixa eu só tentar achar que... pulou aqui, tem mais gente aqui. Tá uma discussão boa de política aqui no grupo já agora de manhã, mas eu vou aqui para Raul Palácios.
reitor da nossa UENF. Que bacana. Ele diz aqui, ó, existe uma relação direta ou indireta entre a insegurança alimentar que grande parte da população vive com cada vez mais, e vem cada vez mais crescendo doenças psicológicas como a depressão. Ele relaciona aqui essa insegurança alimentar com a depressão. O reitor da UENF. Que palavra importante, que palavra importante. Muito obrigado pela contribuição, professor. Me parece que não podemos perder a visão de que momento é esse que a pandemia nos levou enquanto mundo e nos levou enquanto Brasil. Pensar, parece que as estatísticas falam em cerca de 30 milhões de brasileiros com fome. Eu penso, Cláudio, e aproveitando a pergunta do professor, acho que cada um de nós não pode minimizar o que estamos vivendo. Minimizar o que estamos vivendo. Porque quando, se a gente pensar em outro autor, né, no Maslow, né, Abraham Maslow, ele tem a pirâmide das necessidades. O Maslow vai nos falar, também é um humanista, que uma pessoa que não tem as suas necessidades básicas atendidas terá muita dificuldade de pensar outras coisas. Então, a falta de emprego, a falta de oportunidades precisa ser, sim, sinalizadores nossos da sociedade, de formas de cuidado. Porque quando nós falamos há pouco, eu falei da nossa família, e eu estou falando, eu faço essa abertura, alguém na nossa família, Cláudio, assim, que está em vulnerabilidade porque perdeu seu emprego, situações difíceis foram chegando, e alguém, às vezes, da nossa família pode estar vivendo uma situação de vulnerabilidade. Acho que cabe um espírito de cooperação, cabe um espírito de ajuda, né? Eu sei que há muitas instituições que cuidam disso, mas eu vejo também, tenho visto as igrejas fazerem trabalhos muito bonitos de aquela ideia, né, de não levar só a palavra, mas levar pão, levar a cesta básica. E acho que esse é o momento da sociedade civil nos unirmos, porque essa vulnerabilidade, como o professor Palacios trouxe, está tão perto de nós. Eu não sei você, ouvinte, mas eu moro em Campos há 20 anos. Eu nunca vi, Cláudio. Eu fiquei tentando lembrar com a minha esposa tantos sinais. Você para um sinal, assim, porque às vezes vinha uma pessoa, um pedinte, mas aumentou demais. Muito. Já aconteceu com o senhor de pedir dentro do supermercado? Já aconteceu comigo. Uma senhorinha com um bebê no colo. Uma senhorinha não, uma senhora, uma moça, uma menina com um bebê no colo. Senhor, pode comprar um leite, eu estou lá fora, eu espero lá. Dentro do supermercado. Aconteceu não só uma vez, não sei se já aconteceu com o senhor. Quer dizer, a coisa não está brincadeira. E catando do lixo? Eu ando muito a pé. Você consegue observar mais que quando a gente está de carro ou dirigindo, é pior ainda, né? Você não observa. Eu acho que essa pergunta do professor, ela nos chama. Mas, Edson, isso tem a ver com o Setembro Amarelo? Tem a ver, porque se há um momento em que a pobreza, a vulnerabilidade das pessoas aumenta, isso faz com que as pessoas também podem adoecer mais,
não querer a vida. E nós podemos fazer. Eu gosto de uma expressão de um professor nosso amigo, que eu nunca esqueci. Hoje ele mora em outro país, e ele falava assim: cada um de nós pode ser parte do problema ou da resposta diante do outro. E a minha pergunta que eu faço a você, meu ouvinte, cada um precisaria se fazer, e essa provocação do professor Palacios é excelente. Nós temos sido parte do problema ou da resposta para quem está no nosso entorno, para quem está do nosso lado, para quem está próximo de nós, né? Olha, são 9h10, a gente já avançou aqui, mas justifica qualquer advertência que eu venha tomar depois. Eu vou pedir licença ao Cristiano, ele vai entender também. Só para a gente fechar aqui, eu quero voltar ao grupo. Tem aqui a da Silvana Venâncio, sempre registrando a pergunta dela, falando sobre Setembro Amarelo, né? E tem ainda o Arthur Guzmão, que diz aqui, ó: parabéns ao professor Edson pelo belíssimo trabalho que realiza na nossa planície. Como o senhor vê os casos de depressão e ansiedade nos jovens, especialmente pós-pandemia. E ele diz aqui a mesma coisa, e tem mais uma sobre essa questão de polarização e ódio, que tem um lance, porque a questão do ódio, ela ficou muito mais evidente de 2018 para cá. Ódio sempre existiu, claro, em outras eleições. Agora nessa coisa ficou muito mais, né, trabalhado. Aliás, infelizmente foi muito bem trabalhada essa questão do ódio. Então ele dá aqui os parabéns ao senhor. O Arthur Guzmão faz essa pergunta, né, sobre esses casos de depressão e ansiedade nos jovens, especialmente pós-pandemia. E tem uma pergunta aqui ainda. Ele diz aqui: a polarização política que vivemos tem influenciado no aumento de casos de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né? Também, esse é o Arthur Guzmão. Vou embolar as perguntas aqui, depois ele desembola. Por favor. E eu quero fechar com a da Adriana. Ela diz aqui, Adriana Gonçalves, ela diz aqui: professor Edson, que medidas, essa aqui é também muito fantástica, que tem vários setores que foram assim muito mais atingidos do que outros. Uns dentro da pandemia, que é o de saúde, os médicos, enfermeiros, auxiliares, esses foram literalmente bombardeados durante a pandemia. E claro que fica todo o rescaldo para ser feito agora no pós-pandemia. E no pós-pandemia, os professores. E, sobretudo, os alunos, que está cheio de aluno que não sabe ler nem escrever. Não, mas não é em um colégio, é em todo o país, é em todo o mundo. Ela pergunta aqui, a Adriana Gonçalves: professor Edson, que medidas as escolas devem adotar para lidar com o grande número de casos de ansiedade, depressão, automutilação, casos de suicídio entre os alunos e também entre os profissionais da educação? Eu deixo com essa aí para o senhor fechar o programa. Muito obrigado, Adriana. Colaboração importante. Eu penso, essa pergunta da Adriana já nos daria, precisaríamos de um tempo maior, né? Mas de maneira objetiva, eu penso que os educadores têm um papel muito importante nesse momento, né? O número de casos, eu tenho vários colegas que trabalham conosco, trabalho com uma professora muito querida de Campos, que trabalha na rede municipal, a professora Terezinha Bianchi, e muito querida, e Terezinha nos fala, né, do quanto esses casos têm sido difíceis. Tem uma professora muito querida também, Valesca, que trabalha lá no Sejopa, muito consciente, uma pessoa muito especial, e ela muitas vezes até nos chamou para falar para jovens. Eu penso que há
há um trabalho. Eu vou falar primeiro um pouquinho dos educadores, depois eu vou falar daqueles que cuidam, né? Que precisam também ser cuidados. Eu penso que as escolas precisariam, nós como educadores precisamos nos mobilizar como agentes portadores de saúde, né? Eu penso que quando você, como professor, percebe aquele aluno e acaba a aula, ele te chama para tentar conversar, e às vezes nós trabalhamos tanto, sabe, Cláudio? E talvez a Adriana saiba disso, e tantos que me escutam. Às vezes a gente não tem tanto tempo porque vai para uma outra escola ou para uma outra aula, mas às vezes aquela possibilidade de um momento de atenção, ou até às vezes abrir para esse aluno, olha, me manda um WhatsApp, vamos continuar conversando. Então, eu penso que nós como educadores podemos ter essa possibilidade de, guarde essa palavra, eu acho que oferecermos uma escuta. Eu acho que esse é o momento em que podemos oferecer uma escuta. Se não naquele momento, você agenda ou partilha ou dá o seu WhatsApp para que em um outro momento você possa responder. Porque às vezes aquela dúvida, aquela necessidade que vem de um aluno, aquele comportamento disfuncional percebido na sala, ele pode ser um prenúncio de algo que pode ser evitado. Então, talvez uma palavra que essa pergunta importante que a Adriana nos traz, Cláudio, é que nós estejamos atentos. Os educadores, os profissionais de saúde, os profissionais de comunicação. Eu acho que esse é um momento de estarmos atentos. O Setembro Amarelo vem para cada um de nós para perceber que, vamos lembrar aquela frase do professor que eu ouvi lá em Cabo Frio, acho que o sobrenome dele é Costa, muito querido. Não existe medidor para dor alheia. Não fui eu que falei, foi um psicólogo, um psicanalista querido lá de Cabo Frio, o sobrenome dele é Costa. Essa dor que pode vir, Cláudio, no comportamento disfuncional que eu percebo dos meus alunos, que pode vir na tentativa desse aluno nosso ou desse amigo de querer conversar, eu acho que cada um de nós seria importante que nós nos colocássemos numa posição de uma escuta. Eu acho que há um grande movimento de mobilização na sociedade civil. Se por acaso nós falamos das polarizações, que são muito ruins, mas quantas iniciativas boas também, né, Cláudio? A sociedade civil está vivendo a mobilização pela sustentabilidade, a mobilização para essa dimensão de que este problema social que vivemos não é do outro, esse é um problema nosso, que tem a ver com as escolhas que vamos fazer. Eu penso que a Adriana nos chama, né, nos dá esse gancho. Você que me escuta, promovamos ou tentemos promover uma escuta mais qualificada. E quando eu falo isso, eu também estou pensando na minha família, sabe, Cláudio? Eu estou pensando no meu filho. Eu estou pensando no quanto eu trabalho, mas como eu posso oferecer uma escuta para o meu filho, para minha esposa, para minha sogra. Fazer uma brincadeira. O pessoal fala de sogra, né? Eu tenho uma sogra bacana, cara. Ó, que nesse momento está morando conosco por um tempo de circunstância. E como acho que tem sido bom para ela e tem sido bom para nós, Cláudio. Ela estava sozinha lá na casa dela e em algum momento minha esposa entendeu, olha, seria melhor chamá-la para perto. E como temos nos ajudado? Então, pergunta, acho que uma palavra que eu acho que podíamos deixar nesse final é
que esse Setembro Amarelo me estimule você que nos escuta a ampliar a nossa escuta, Cláudio. Por quê? Porque se nós, enquanto sociedade, percebermos mais, entender que não existe medidor de dor alheia, né? A dor alheia precisa ser percebida com importância. Nós poderemos minimizar uma série de casos que poderiam vir a uma automutilação, a uma ideação suicida, com uma conversa como o Carl Rogers nos fala, uma conversa terapêutica, uma conversa de ajuda. Ah, mas eu não sou psicólogo. Ué, quem disse que precisa ser psicólogo para oferecer uma conversa de ajuda? É verdade. E eu ainda tomo a abusada liberdade de falar. Comece ouvindo de dentro da sua casa para fora. Excelente. Que aí vai ficar perfeito. Excelente. Comece de dentro da sua casa. Excelente. Isso é muito bom. Professor, sinceramente, 9h20 parece que o programa está só na metade. Fica assim, combinado. Uma próxima oportunidade, vou te acionar novamente. Estarei com muita alegria. Obrigado à Folha, obrigado a você, senhor Cláudio, obrigado aos ouvintes. É um privilégio estarmos aqui. O Edmundo, o privilégio é nosso, honra. Edmundo deixou aqui que, na verdade, ele colocou aqui, a esposa dele estudou com o senhor, a Manuela Rentze. Que bacana. Tá lá, gente muito boa. Vai. Tem até pergunta, mas a hora avança aqui. Combinado assim, então? Combinado. A gente volta a se falar em breve, muito breve. Que bacana. Obrigado pela presença, honrado e feliz aqui com as suas palavras nesta manhã. Acho que tudo na vida tem um motivo, né? Eu estava semana passada tentando convidar uma pessoa e a coisa foi andando, um passou para o outro, porque de manhã não podia. Falei, deixa que Deus está operando, calma. E aí ele vai e coloca o senhor aí no caminho através de uma pessoa. Eu tenho um agradecimento à minha amiga psicóloga, uma das queridas da cidade, Leidiane Fernandes. Leidiane que colocou o senhor isso aí. É nossa parceira de trabalho. Ela tinha operado, eu não posso, eu fiz uma cirurgia lá. Eu tenho o privilégio de poder estar aqui substituindo a Leidiane, que é fera. Vocês são bons. E que bom, né, por a gente ter. Quem disse que não tem. O Nietzsche mesmo que fala, né? Não há coincidência, não há, né? Então a gente não está aqui à toa. Obrigado pelo carinho, obrigado pela paciência de estar aqui conosco nesta manhã. Dê um abraço na Érica, sua esposa, na sua sogra, na família inteira lá, muita paz, muita saúde. E a hora que der a oportunidade, dê um beijo lá com muito carinho e respeito na minha amiga, que é sensacional, diretora lá no Isicenza, Beth Landim. Que ela nossa querida diretora. Quem dera, eu falava com ela quando ela era secretária de Educação, que eu falava, Beth, Campos precisava de mais umas 10 Beth Landim para poder. E o Isicenza tem crescido muito pelo apoio das irmãs e pela condução muito especial da nossa vice-diretora especial. Nossa, ela parece que toma aquela. Ela junto com energia. As irmãs, eu preciso falar isso, Cláudio, terminando. Eu já trabalhei em muitas universidades, mas eu tenho um privilégio de estar naquela casa salesiana, né? Em que a professora Beth e as irmãs, elas fazem algo diferencial, muito diferencial ali. Ali é espetacular. Meus filhos estudaram lá também, fizeram engenharia de produção. Que é a mais humana de todas elas. Que é a mais humana. Mas a engenharia mudou muito. Hoje a engenharia ela está mais próxima das pessoas. 30 anos atrás era só mecânica. Então tá certo. Valeu, uma experiência muito boa poder conhecê-lo. Ótimo ter recebido o senhor aqui e começado bem essa semana. Em paz, né? Ele transmite uma paz, uma tranquilidade, é isso aí. Bom, são 9h24. Fechamos aqui o Folha no Ar de hoje com o Edson Andrade, psicólogo, professor, doutor,
né, mestre em psicologia social, doutor em ciências da saúde pela Fiocruz e ainda coordenador da pós em gestão de pessoas do ISICENSA e antigamente era engenheiro mecânico, mas sabe tudo de mecânica ainda. Eu preciso falar que eu coordeno essa pós com a professora Terezinha Bianchi. E nós vamos lançar novas turmas aí. Que bom. Aqueles que estiverem interessados, nosso alvo é daqui a um mês estarmos com a nossa 11ª turma de gestão de pessoas lá no ISE. Um abraço a todos. Que bom, 11ª já? 11ª. Que bom. Cada vez maior. E melhor, um padrão de qualidade extraordinário isso. Gente, fique ligado, fique na folha, a gente volta amanhã no oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma moderna clínica especializada em vacinação e ainda com o apoio de Green Energia Solar.